Queria convidar esses queridos, que eu já estou com saudade, porque eles são tão família, eles são tão casa. Eu sempre digo, sabe, gente, a caminhada às vezes nos anos vai tirando a pureza e a ternura e vai tornando o púlpito um lugar de profissão, mas não é o que acontece com eles. Eles têm cheiro de casa, eles têm cheiro de família, eles têm cheiro de cura. E nós somos honrados de tê-los esse final de semana aqui em Recife. Eu quero que você estenda as suas mãos para a gente orar por eles. Querido Pai, nós queremos te agradecer pela vida do pastor, pela vida da pastora e pelo que eles carregam. Nós oramos para que haja abundância de cura, de saúde, de paz e de toda a provisão necessária para que eles aumentem a força deles mais e mais. Senhor, está fazendo aniversário do tempo que eles passaram em Recife, e nós sabemos que é um novo tempo e é um marco no ministério deles, a volta deles aqui em Recife. Nós oramos para que tudo aquilo que o Senhor preparou dessa terra para eles seja entregue, que quando eles subirem aquele avião logo mais, eles possam ir galardoados de bênção e de provisão sobrenatural dessa terra, que a riqueza dos mares e dos oceanos sejam entregues, e que eles sejam, Pai, a cada dia fortalecidos na Tua força e no Teu poder, em nome de Jesus, amém. Que alegria, né, irmãos? Chegamos ao finalzinho da conferência e eu quero cumprimentá-los nessa noite com a doce, perfeita, sublime e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltar em Recife, na família 61, é um privilégio, é muito especial, né? Já estava desejando, sentindo muitas saudades daqui, né? Além dos livros, queridos, a gente tem agora uma plataforma de cursos, chama Family Class, tem tudo a ver com vocês, né? Família, né? Family Class, onde nessa fase da nossa vida, eu estou compartilhando com todos aqueles que podem fazer os cursos, tudo que eu aprendi nesses anos de atender pessoas. São mais de 30 anos escutando pessoas. São ministerialmente, mais de 50, porque nós temos 50 anos de casados. E desde que estávamos namoramos 5 anos, que nós já trabalhamos na obra. Meu pai era pastor, então a gente sempre teve muito ativo com ele em todos os ministérios. Então, a gente não pode deixar que a nossa vida se escoe sem ensinar tudo que Deus nos ensinou. Porque a sabedoria é dele. O conhecimento é dele, nós somos apenas instrumentos na mão dele, para recebermos o que ele nos dá, para podermos compartilhar com outros. Então, depois vocês vão lá no nosso Instagram, Ilma e Celso Cunha, entra lá no link e conheça um pouco dos cursos. Tem prevalência sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre as emoções tóxicas, sobre as famílias psicossomáticas. Tem uma masterclass chamada uma prática terapêutica que eu aprendi na Palavra de Deus, que é do Salmo 139, com os 21 dias, que a neurociência hoje só valida, porque está na Bíblia desde Daniel, né? Daniel já orou 21 dias para que Deus pudesse livrar o povo do cativeiro. E Deus continua livrando dos cativeiros da alma, daquilo que está na nossa história. Então, conheça os cursos. Daqui mais uma semana, eu vou estar lançando uma mentoria Enigmas da Alma. São 9 encontros que eu ensino como eu trabalho na clínica, como eu atendo pessoas, como eu atendo casais. Eu vou ensinar nessa mentoria. Então, eu devo abrir inscrição daqui uns 10 dias. Será um prazer ter vocês aqui, gente, porque só há igrejas fortes quando as famílias são fortes. Só há igrejas poderosas quando as famílias são poderosas. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Também não podem prevalecer contra a família. Porque famílias salvas
edificam um altar de adoração na sua casa, porque trazem a atmosfera do céu para o seu lar. Então, nós vamos ouvir agora o Celso louvando ao Senhor com uma canção que diz a mais linda história de amor. Que o meu coração, sede de emoções, possa registrar bons sentimentos e guardo na memória do amor a linda história, escrita por Deus, o Criador. Quando o amor toca o coração, acontecem coisas tão bonitas, é verdade. Isso vem de Deus, fonte do amor, que sustenta sempre as nossas vidas. Que o meu coração, sede de emoções, possa registrar bons sentimentos e guardo na memória do amor a linda história, escrita por Deus, o Criador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esta realmente é a mais linda história de amor, escrita, assinada com o sangue de Jesus na cruz do Calvário, para que nós formássemos essa igreja maravilhosa para servi-lo. Que o meu coração, sede de emoções, possa registrar bons sentimentos e guardo na memória do amor a linda história, escrita por Deus, o Criador. E guardo na memória do amor a linda história, escrita por Deus, o Criador. A mais linda história, bate assim, ó, no coração, de amor. Deus abençoe vocês, um beijo no coração. A mais linda história de amor é a que Jesus escreveu na cruz do Calvário. E é nesse amor que nós nos fortalecemos e família se sustenta pelo amor. Não esse amor humano que muitas vezes falha, mas quando nós estamos
alicerçados na fonte do amor de Deus, nós enfrentamos todos os desafios da vida. Se você levar o Somos Ouro, você vai ver que ao final de cada capítulo, que foi a celebração da nossa boda de ouro, além dos ensinos sobre casamento, além dos exemplos que nós temos de erros e acertos, como nós enfrentamos os desafios, de mensagens sobre casamento, mas ao final de cada capítulo tem uma poesia de céus e tem um QR Code que você aponta a sua câmera e vai lá para você ouvir a música. Então tem todas as músicas dele lá. E eu quero iniciar a reflexão nossa nessa noite num salmo, um especial texto bíblico que escreveu Asaf sobre a transmissão geracional. Salmo 78, versículos 3 a 7. Eu vou ler aqui na minha tradução, que diz o seguinte, na NAA, Nova Almeida Atualizada. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os contasse aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. É um texto muito especial, porque é uma orientação para o povo judeu, fazer a transmissão geracional na escritura de um legado abençoado para os seus filhos. E ele nos ensina muito, porque o início do versículo 3 diz: ouvimos e aprendemos. Não basta só ouvir, irmãos. A gente vem para a igreja, a gente vem para o estudo bíblico, a gente participa de uma célula, nós lemos a Bíblia, nós ouvimos tanto sobre a palavra de Deus, mas não basta só ouvir. É preciso aprender para transmitir, porque um legado se transmite e se constrói não somente por um discurso de informações. Aliás, nós estamos lotados de informação, mas não de conhecimento. Porque informação, como a própria palavra já diz, informa a ação. Só isso. Para transformar em conhecimento, é preciso implementar a ação na nossa vida. Então, é aprender, é praticar e transmitir. Então, só assim que nós fazemos uma aprendizagem, porque um legado se constrói com vivência, com aprendizagem significativa, internalizada, que vai se transformar em prática diária. O que vai validar a transmissão que fazemos é como a nossa família, os nossos filhos estão recebendo de nós aquele conhecimento. Não encobriremos a seus filhos. Fazer a transmissão geracional é a responsabilidade que cada família tem com a próxima geração. Eu ouço muito no consultório, às vezes, as pessoas falando assim: meu Deus, o que será dessa próxima geração? Nossa, está tudo tão difícil, está tão desafiador. O que vai acontecer com essa próxima geração? Vai acontecer aquilo que nós vivemos dentro dos nossos próprios lares, dentro da nossa família. Se nós vivermos os princípios de Deus na nossa família, nós vamos transmitir isso. E os nossos filhos, a próxima geração, vai estar ali andando sobre princípios sólidos. Porque uma geração funda a próxima geração. Mas com o estilo de vida que vivemos hoje, quantos têm tempo e dedicam tempo para fazer uma transmissão essencial que edifica os fundamentos da geração seguinte? Porque para transmitir precisa de tempo. E nós viemos correndo. Nós não temos tempo para nada, né, gente? E o pouco tempo que temos, muitas vezes,
estamos gastando com coisas que não agregam nenhum valor para a nossa vida. A tecnologia está aí. Então, essa é uma reflexão muito necessária, porque todos nós, como pais, intencionalmente, nós queremos que os nossos filhos sejam melhores que nós, que eles carreguem um legado abençoado. Mas isso requer tempo, isso requer vivência, convivência, porque estamos vendo uma geração com muitos pais sonegadores dos fundamentos geracionais. Sabe o que é sonegar? Você sabe que tem que fazer, mas não faz. E aí você sonega um conhecimento, você sonega uma informação, você sonega uma aprendizagem significativa. E aí eles não aprendem conosco, nesse tempo tão difícil, onde não há nenhum compromisso com o sistema educacional mundano, com esse sistema decaído, de transmitir princípios de vida. E nós sabemos muito bem o que está sendo transmitido. Nós temos que mais ainda nos esforçarmos para ensinar nas nossas casas, porque quando eles vão para a escola, se nós ensinamos primeiro, eles têm uma base para questionar, para chegar em casa e contar. É nossa responsabilidade, minha gente. Precisamos entender isso. Quantos têm sido superficiais na construção dos pilares de um legado que dê sustentabilidade espiritual? Como é que os nossos filhos vão ter sustentabilidade espiritual? Quando na nossa casa tem culto, quando na nossa casa tem adoração, quando na nossa casa tem palavra, quando a gente gasta tempo, senta filho, senta aqui, deixa eu te ensinar. Ensinamos princípio, transmitimos princípio, gastamos tempo com eles, para que eles tenham mental, emocional, física, os elementos necessários para continuarem essa transmissão. Eu lembro que o meu neto mais velho, do meu filho mais novo, Lucas, o pai foi buscá-lo na escola, e ele, quando entrou no carro, tinha acabado de lançar aquela música do Fernandinho, Caia Fogo do Céu, Queima Esse Altar. E ele entrou no carro, estava tocando essa música. E aí ele olhou para o pai, ouviu a música toda, quando terminou, ele olhou para o pai e falou: pai, por que não cai mais fogo do céu? Aí meu filho ficou assim: meu Deus, o que eu vou responder para esse menino? Aí quando ele ia responder, ele falou: eu sei, pai. E aí o Bruno olhou assim: como você sabe? Por quê, meu filho? Ele falou: porque não tem mais altar, pai. 5 para 6 anos, gente. Por que não tem mais altar? Meu filho senta toda manhã e estuda a Bíblia com eles antes de ir para a escola. E um dia eles chegaram na casa para tomar um café da tarde com a gente. E o João olhou para mim e falou: vovó, você sabia que quando Adão foi banido do jardim, nesse vocabulário, banido do jardim, ele tinha 100% de inteligência, mas quando ele saiu, ele perdeu os 100%. Aí eu fiquei olhando: é mesmo, João? Mas tem uma coisa, vovó, quando Jesus voltar, nós vamos receber de novo 100% de inteligência. E eu perguntei: como que você sabe isso? Ele falou: papai está estudando Gênesis conosco. E eu aprendi isso de manhã. Então os nossos filhos precisam ter esse contato com a palavra de Deus e com esses princípios. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Pais que contam histórias das experiências com Deus. O que seus filhos sabem das experiências que você viveu com Deus? Da sua história. Ah, mas não temos tempo para contar a história. Mas é preciso pararmos e entender que pais que contam suas histórias trazem a atmosfera do céu para casa, onde há louvor, adoração, palavra e onde há altar ao Senhor. Ontem na palestra da conferência, Tauana falou: a gente escolhe altares ou túmulos, né? A gente escolhe o que a gente quer para dentro da nossa casa, altares ou túmulos.
Porque quantas coisas estão morrendo? Quantas coisas estão sendo sepultadas, muitas vezes, no altar do nosso egoísmo, da nossa idolatria, do nosso orgulho. E nós precisamos entender que nós promovemos o clima do lar, a harmonia necessária para que essa atmosfera do céu venha para o nosso lar. Os pais são os responsáveis, especialmente o homem ajudado pela sua mulher, porque a mulher dá o tom na casa, a mulher dá o clima na casa, ela promove ali aquele clima. E quando há uma mulher de oração, intercessora, podem ter certeza, a atmosfera do céu começa a ser manifestada na nossa casa. E ordenou a nossos pais, ordem e não pedido. Deus não pediu, vocês precisam fazer a transmissão geracional. Deus ordenou aos nossos pais que os transmitisse a seus filhos. Quando nós não transmitimos, nós estamos desobedecendo uma ordem de Deus, a fim de que a nova geração os conhecesse. E os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observasse os mandamentos. Paternidade exercida para apontar o Deus Pai. Paternidade é um chamado espiritual que Deus concede a um homem para lhe representá-lo na sua família para um filho. Filhos que confiam no Pai. Filhos que encontram segurança na paternidade. Nós vivemos num tempo onde tantos pais não estão juntos mais com seus filhos. Seus filhos estão à deriva da vida, sendo tratados por outros, e muitas vezes nem recebem essa paternidade forte, nem tem direção, porque o pai dá direção, o pai dá limites, o pai dá segurança. E quando esses três alicerces enfraquecem, a vida dos filhos fica cada vez mais difícil. Agora, onde tem ordem divina obedecida, tem a preservação da cultura e os valores do reino e a construção de um legado sólido. Nós compreendemos que deixar uma herança para os nossos filhos é um privilégio. Quem não quer deixar uma herança para os filhos, né? Deus nos abençoa nas várias dimensões da vida, e nós queremos que a próxima geração ande sobre um piso mais sustentável e seguro do que nós andamos, do que a nossa geração caminhou. Quantos já ouviram essa expressão? Não quero que meus filhos passem as dificuldades que eu passei. Já ouviu essa frase? E aí muitas vezes nós damos tantas coisas, mas não nos damos a nós mesmos, não gastamos tempo com eles. O nosso desejo é muitas vezes trabalhar com afinco e intensidade, para deixar uma herança significativa, um patrimônio de valor, e isso é um desejo legítimo. Mas quando nós esquecemos dos outros valores, nós trocamos muitas vezes presença por presente. Então, no lugar da presença vem o presente. Relacionamentos por regulamentos. E o legítimo herdeiro da herança não recebe a estrutura psíquica adequada para se sentir preparado para desfrutar da herança recebida. Quantos pais trabalham aí igual uns loucos para deixar uma herança em bens? E aí aqueles filhos que não aprenderam a lutar pela vida, aqueles filhos que não tiveram uma presença firme e segura, eles não sabem lidar com aquela herança e desperdiçam tudo. Quantos? Esse é um dos grandes problemas das empresas familiares, que muitas vezes não conseguem preparar a próxima geração. A transmissão geracional não se solidifica. E aí eles trabalham, o filho desperdiça, e quando chega na geração do neto já não tem mais nada. Só tem história. O custo pode ser muito alto quando não compreendemos que legado, além do olhar jurídico,
pode ser compreendido com o que fica marcado em um filho, quando nós estamos analisando o contexto familiar. Nessa concepção, o legado alcança os valores familiares, o propósito de vida e também os princípios que norteiam a família. Família se sustenta por princípios. Legado é uma transmissão que fica marcada no filho, na sua formação, naquilo que ele assimilou e que moldou o seu jeito de ser, e especialmente aqui dentro, sua alma. Legado tem que estar marcado aqui: mente, emoções e vontade. Aquilo que eu penso, eu sinto, como eu sinto, eu ajo. Isso é alma. Então a alma, e a gente ouviu isso da mãe da Trina, a alma é formada no lar. E isso é indelegável. Não dá para a gente delegar a formação da alma dos nossos filhos para ninguém. Nem para professor, nem para parente, nem para ninguém. Porque essa é nossa responsabilidade. E Deus nos pedirá conta. Porque é moldar caráter, princípios e valores éticos, morais, espirituais. E aqui nós temos um grande desafio: ter a revelação do que significa família no propósito de Deus. Eu falei anteontem aqui no meu tempo, na minha palestra, família é a representação do reino de Deus aqui na terra. Deus instituiu a família. Quando a gente vai ler em Efésios, capítulo 5, das funções familiares, nós vamos ver que todas as funções familiares estão em referência a Cristo e à igreja. Então, é muito importante a gente entender as orientações de Deus para as funções familiares, porque inicia lá no versículo 22, falando às mulheres sobre a submissão, como ao Senhor. E aqui está um ponto tão especial, porque as pessoas têm um conceito distorcido e deturpado de submissão. Na família não existe missões. Existe missões no plural. Existe a missão que Deus entregou a um homem para, junto com a sua mulher, que se posiciona debaixo da mesma missão, para fundarem uma descendência e transformarem o lar num território dos céus na terra, com a responsabilidade de implantar a cultura do reino de Deus e fazer a transmissão geracional dos princípios do reino para a nossa descendência. Isso é família, gente. No propósito de Deus. Qualquer coisa fora disso é distorcido. Já a função do marido é em referência a Cristo, no seu ministério tríplice, porque Cristo teve um ministério tríplice com a igreja e ainda tem: rei, profeta e sacerdote. Da mesma forma, o marido tem as mesmas funções, o mesmo ministério tríplice. Como rei, nós não temos mais um governo de reino, secularmente falando, mas é preciso entender o que a Bíblia fala sobre reino, não é? Então, como rei, ele tem o governo da família, que foi entregue a ele desde o jardim. Não tem como a gente não compreender isso. Ele tem a responsabilidade de transmitir as diretrizes para a sua família. Ele dá a direção do caminho à sua família. Portanto, nesse mundo devastador, em seu sistema maligno, que ataca os valores da família, nunca se precisou tanto da autoridade inspiradora de um pai na vida de um filho, para afirmar a sua identidade. Identidade, queridos. Satanás quer roubar a identidade dos nossos filhos. Ele quer roubar a identidade da próxima geração. E um pai precisa afirmar a identidade para dar o senso de pertencimento e valor pessoal. Portanto, junto com a sua mulher, como ajudadora, eles compartilham as diretrizes que vão nortear a família e o casal. Como profeta, aleluia, aleluia, aleluia. Como profeta,
ele não fala em nome próprio, nenhum profeta de Deus fala em nome próprio. Ele diz: assim diz o Senhor. E ele irá dar conta da palavra profética que ele ministra na sua família, a palavra profética na vida dos filhos, que vai apontar valores. Menino, você é bom. O menino está lá falando, fazendo todas as peraltices, e você vai dizer: menino, você é tranquilo. Menino, você é bom. Profetiza na vida dos seus filhos: menino, você vai ser uma pessoa muito bem sucedida. Nossa, você é muito ágil, você é muito ativo. Rapidinho você fez essa bagunça toda. Imagine você nas mãos do Senhor, sendo um pregador. A gente já começa a ministrar a partir das competências que eles têm, das qualidades que nós já vemos e evidenciamos. Tire da sua boca qualquer palavra pejorativa para a vida do seu filho. Aponte valores, aponte destinos proféticos, para que seus filhos entendam que toda palavra lançada na sua vida, na vida de um filho, está apontando um destino profético. E como se sustenta isso? Com o apoio da esposa. A esposa sustenta essa palavra. E como sacerdote, ele é o protetor espiritual da sua família. Ele é o valente do seu lar. Porque quando tem valente à porta da nossa casa, o inimigo não entra para roubar dos nossos filhos. Por quê? Porque nós não geramos filho para povoar o inferno. Nós geramos filho para povoar os céus. E ninguém pode bater mão na nossa herança. Aleluia, aleluia, aleluia. A mulher como ajudadora, gente. Eu não consigo, meu marido não é líder, meu marido não consegue. Ajuda ele, ajuda. Você é ajudadora desde o início. Deus nos chamou para sermos ajudadoras. Eu fico imaginando a senhora Noé. Eu fico imaginando a cidade inteira falando mal do Noé. Aquele velho tá gagá. Imagina, ele está lá construindo uma arca, nem chuva tem, e ele diz que vai chover. Aí eu imagino os meninos chegando da rua, da cidade: mãe, está todo mundo dizendo isso do papai. Eu imagino se ela falasse assim: pois é, meu filho, eu acho que ele está gagá mesmo, caducou, envelheceu. Mas eu imagino a senhora Noé olhando para aqueles meninos e falando: meninos, seu pai é um homem de Deus. Seu pai é um homem de Deus. E se ele falou que Deus falou com ele, é porque falou. E pronto. Se aqueles meninos não tivessem recebido uma palavra da mãe, eles iam entrar na arca, gente? Não iam. Mas toda a família foi salva, porque ali tinha uma mulher que deu credibilidade às palavras do seu marido. Ajudou ele a ser respeitado, respeitando diante dos filhos. Mas como sacerdote, o marido também tem a responsabilidade de avaliar o valor da sua família. Qual é o valor da sua família? Lá em Levítico 27, no capítulo que fala sobre os votos particulares e a avaliação, há um texto muito interessante, que diz assim, versículo 14: quando alguém dedicar, e outra tradução diz santificar, a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Estou lendo aqui na Almeida Revista Atualizada. Lá no Antigo Testamento, essa função de avaliar a família era do sacerdote. Agora o sacerdote do lar é o marido, sempre ajudado por sua esposa. Entende a responsabilidade, marido? Entende a responsabilidade, esposa? É o que o Senhor está falando conosco. Qual o valor que você dá à sua família? Esse é o valor que ela terá. Quando você deprecia seu cônjuge, e intencionalmente usa palavras para ferir e anular o valor do outro, você está sendo um sacerdote
fora da direção da palavra de Deus. Entenda isso. E aqui uma palavra bem forte, tanto para o marido quanto para a esposa. Quais as palavras que você usa? Quais os valores que você atribui ao seu cônjuge? A referência para exercer o sacerdote é Cristo. E Cristo deu maior valor à igreja, maior valor à sua esposa, à sua noiva. Que espécie de cristianismo você está vivendo se não reconhece o valor do seu cônjuge? É pecado, é rebelião, que começa na nossa alma. E quando nós entramos no caminho da rebelião, nós estamos abrindo a porta para o inimigo entrar na nossa família. E por isso muitas vezes não sabe o que aconteceu. Meu Deus, o que aconteceu com meu filho? Meu Deus, o que aconteceu com a minha filha? Quantas vezes nós ficamos assim, tão perdidos diante de algumas situações, e a gente sabe que realmente tem as situações muito desafiadoras, mas é preciso olhar, perceber. O inimigo não precisa de ajuda para nos acusar. Quando nós estamos acusando um ao outro, nós estamos agradando a quem? A Deus ou ao diabo? Ele é acusador desde o princípio. Ele não precisa de ajuda. Não deixe que ele traga dentro da sua casa acusações. E é importante a gente entender, gente, que há 3 funções do exercício sacerdotal que um homem precisa entender em sua função de representar o Rei dos Reis. Em sua função mais importante na família. Primeira, santificar. Uma família santificada pela palavra e pela oração. Quando os princípios de Deus são ensinados através de uma vida prática, vivida na verdade, quando nossos comportamentos e palavras edificam, aí nós estamos santificando a nossa casa. Nenhum demônio entrará no seu território para roubar a paz na sua casa, a identidade de seus filhos, se você, como sacerdote, estiver em seu ofício de santificar a sua família. Vai à noite na cama dos seus filhos, tira um tempinho para ler a palavra com eles, para orar com eles, ministra sobre a vida deles. Filho, como é que foi seu dia? Como é que foi na escola? Como você está com as suas notas? Eu vou orar por você, para Deus abençoar a sua mente. E ali começa a ministrar. Gente, escutando pessoas há tantos anos, quantas queixas de filhos que nunca tiveram um tempinho da atenção do pai dentro de casa, na hora de dormir, um abraço, um afago, que vai dar segurança, que vai fazer com que eles durmam em paz, que vai santificar a vida do seu filho, da sua filha. É nossa responsabilidade. Em segundo lugar, interceder. Primeiro, santificar. Segundo, interceder. A oração intercessória é a chave poderosa que os pais têm para proteger a sua família, respaldada em uma vida coerente com os princípios de Deus. Gente, oração de mãe fica em memória diante de Deus. Eu ainda colho as respostas das orações da minha mãe. Toda a palavra profética que ela me entregou tem se cumprido literalmente na minha vida, na vida dos meus filhos, e vai se cumprir na vida dos meus netos, porque toda a minha geração, toda a minha descendência é do Senhor. A intercessão na família protege contra os ataques do inferno que vem para destruir. Os pais que tomam as causas familiares como firmes intercessores diante de Deus, conhecem as vitórias que vêm como resultado de uma vida de oração. Na minha casa tinha oração todos os dias. Todos os dias. Minha mãe guerreava no mundo espiritual, sabendo que a vitória viria. Eu ouvi desde criança: temos um problema, temos uma dificuldade, faltou recurso financeiro. Minha mãe só olhava e falava: vamos orar. Juntava, nós éramos em 4,
juntava as 4 filhas, ali meu pai trabalhando, e ela ajoelhava ali conosco e ela começava a orar. No domingo de manhã, ela fazia 3 panelas de comida, arroz, galinha e macarrão, não me esqueço. Ela embrulhava aquelas panelas numa toalha, em jornal, botava no carro do meu pai, pegava seus instrumentos, acordeão, violão, que ela tocava e cantava, e nós íamos para algum lugar, nas redondezas lá do Espírito Santo, perto de Cachoeira Itapemirim, onde não tinha igreja, todo domingo de manhã. Quando chegava naquele lugar, geralmente tinha uma escola e a igreja católica. Aí ele parava ali por perto da escola. Aí tirava o banquinho, minha mãe começava a tocar, e eu penso que devia ser muito engraçado, gente. Eu acho que o pessoal do lugar falava, chegou a família Buscapé. Ela parava, começava a tocar e cantar, nós cantávamos junto. E quando o povo juntava, meu pai começava a pregar, e ali começava uma igreja. Ele plantou mais de 20 igrejas, porque ele era um evangelista, um missionário, e nós aprendemos a ministrar a palavra de Deus desde criança. É preciso guerrear, sabendo que a vitória vem. E em último lugar aqui, avaliar. Como o sacerdote avalia a casa, e assim será, diz o texto. Como você avalia a sua casa? Se o Rei dos Reis hoje te pedir um relatório da avaliação da sua casa, nos critérios do princípio do reino, qual será a avaliação? Se o Senhor te chamasse para um tete a tete, vem cá, meu filho, vem cá. Você é o pai dessa família, você é o sacerdote desse lar, você tem a responsabilidade de avaliar. Quantas vezes na sua boca saiu, minha família está toda errada, a minha família não está dando certo, a minha família, e você fala palavras que não edificam a sua casa. Você está avaliando a sua família, e quando você avalia como uma família ruim, você abre as portas do inferno para consolidar aquilo que você está falando. Tem misericórdia. É nossa responsabilidade, gente. E aí você, mulher, está ajudando nessa responsabilidade? Qual o clima na sua casa? Qual a comunicação na sua casa? A sua casa tem paz? É uma casa pacificada? Porque uma mulher pacificada, a sua casa também é pacificada. Ou na sua casa tem gritos? Quando chega a hora de ir para a escola, chega na porta do quarto e grita, meninos, e aí todo mundo acorda tremendo assim, ó. Depois não sabe porque o filho tem TDAH. Acostumaram a ficar nervosos, já acordam irritados, tremendo, porque não sabe o que vai acontecer. Quantas vezes eu ouvi pessoas no consultório dizendo, Ilma, meu pai chegava em casa do trabalho, às vezes a gente já estava dormindo, minha mãe contava as coisas que nós tínhamos feito, ele ia lá, acordava a gente batendo. O que vocês acham que isso produz na alma de uma criança que cresce apanhando? Que o único toque que ela recebe de um pai é espancamento. Não recebe abraço, não recebe palavras de afirmação, não tem um aconchego dentro de casa, só gritos. A casa parece um campo de batalha e não um lugar de refúgio. Queridos, a responsabilidade é nossa. Esse ministério tríplice não é exercido no isolamento do exercício da função, mas junto com a esposa, que ajudará o marido em sua função, e como ajudadora, vai conduzi-lo a implementar os valores e propósitos da família, sendo sua porta-voz. Após orientar sobre as funções familiares, lá em Efésios, no capítulo 5, quando chega no versículo 31, o apóstolo Paulo repete um versículo de Gênesis 2:24, que diz, portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E aí o versículo seguinte diz, mas eu digo isso em relação a Cristo e à igreja. Que mistério há em relação a marido e mulher que tem a ver
com o mistério de Cristo e a igreja. Grande é esse mistério, diz o versículo. Grande é esse mistério, mas eu digo isso em relação a Cristo e a igreja. Qual é o ministério? Porque o ministério foi revelado em Cristo. E aí eu entendo que a oração sacerdotal de Jesus, em João 17, nos diz desse mistério, quando Jesus ora e intercede por nós. Pai, faz-os um. Faz-os um. Assim como eu e tu somos um. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. Faz-os um, Senhor. O que falta nos nossos casamentos é a unidade de propósito. Quando eu escrevi Somos Ouro, eu escrevi com esse foco. Porque todos nós passamos lutas e desafios no casamento. Não existe família perfeita, não existe marido perfeito, não existe mulher perfeita. Todos nós somos imperfeitos e algum mais que imperfeito, se a gente pensar no verbo. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vamos entender que se a gente não tiver uma unidade de propósito na família, a gente não subsiste. No Salmos 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó, quão bom e quão suave é que marido e mulher vivam em união. Porque quando há união, ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Quer bênção na sua família? Batalhe pela união. Viva em união. Porque é esse o propósito de Deus. O inimigo sabe o que significa família. E desde o princípio tem direcionado seu arsenal para destruir família. E infelizmente, muitos cristãos têm banalizado o valor da família, lançando seus filhos no desamparo, trocando seus tesouros preciosos por sucatas que não têm nenhum valor. Que legado é esse? Portanto, pode-se deixar um bom legado, com valores muito bem sedimentados, mas também um fútil legado, como afirma o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram. Que fútil legado de seus pais você percebe hoje no seu relacionamento conjugal? Será que você está repetindo histórias? Como seu pai e sua mãe se relacionavam dentro da sua casa? O que você percebe que está se repetindo? Que legado você está construindo com a sua vida, com o seu jeito de ser, de se relacionar, de assumir sua função na família, ou seu papel na vida profissional, ministerial, que será transmitido à próxima geração. Quando eu era adolescente, eu li um livro que chamava Em Seus Passos. Que faria Jesus? Não sei se vocês já leram esse livro. Só mais crente raiz, né? Em seus passos, que faria Jesus? E eu pergunto hoje para vocês: em seus passos, que faria seus filhos? Provérbios 14, 26, que eu quero terminar aqui. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Provérbios 14, 26. Aquele que teme, e não só o que ama. Porque nós vivemos numa geração que se diz apaixonada por Jesus. Mas isso não os impede de quebrar princípios, por falta de temor. Mas quando há temor, nós olhamos para um Deus santo, um Deus que nós respeitamos, e nós queremos andar segundo os princípios da sua palavra. Aquele que teme, se você entende essa palavra, o Senhor, aqui diz, que teme o Senhor, possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Sua família, sua herança, seu legado, é o que você vai transmitir para a próxima geração. E quando chegar diante de Deus, Ele vai te perguntar:
cadê os filhos que eu te dei para você criar na minha palavra, com os meus princípios? Dê conta da sua família diante de Deus, porque é nossa responsabilidade, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. O que você está precisando na sua família? Tauana, vem cá que a gente ora junto. O que você está precisando na sua família hoje? Porque eu tenho certeza que a palavra vai continuar. Eu tenho certeza que Deus está nos convocando aqui nessa noite para um posicionamento geracional. E eu quero te convidar, se você quer hoje se posicionar. Eu não sei o que Tauana e Trina vão falar, mas eu sei que o que Deus colocou nos lábios delas é uma convocação de uma responsabilidade que não podemos abrir mão. Se você se posiciona, fique em pé e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui está a família 61, Pai, reunida nesta noite, neste lugar. Uma família, uma igreja que o Senhor chamou para ser família, para representar o teu reino aqui na terra, para que cada crente, cada membro dessa igreja se levante e se posicione, Pai, para cumprir os teus princípios no temor do Senhor, para conduzir a sua família, Pai, para os céus, para a herança eterna em Cristo Jesus. Pai, fortaleça cada homem, cada mulher, para que a partir de hoje haja, Senhor, uma consciência tão forte que eles se sintam incomodados quando não fizerem aquilo que o Senhor determinou, mas que eles assumam seus lugares para estarem diante do Senhor, avaliando as suas famílias como santa diante do Senhor, como boa, porque é assim que o Senhor determina, Pai, para cada família desse lugar, em nome de Jesus.